Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Você está querendo viver o melhor de Deus? Você está disposto a receber uma orientação do Senhor? A ouvir a voz de Deus? A ouvir uma declaração de Deus sobre a tua vida? Então, venha conosco neste momento. Participe do devocional, deixe o seu comentário e veja o que Deus pode realizar na tua vida. Queridos, o que eu tenho para dizer para você nessa manhã é que é tempo de vencer os seus desafios e viver vitórias. É isso, Deus tem preparado para você vitórias, bênçãos, cura, transformação, realização daqueles teus sonhos mais íntimos que você tem sonhado, tem pedido, tem orado ao Senhor. Se você na tua vida tem enfrentado desafios, oposições, prepare-se. Este é o momento que você precisa estar preparado para ver Deus agindo em teu favor, te livrando, te fortalecendo, entregando a vitória em suas mãos. Queridos, o nosso coração se alegra em ouvir palavras que geram esperança, que falam de vencer desafios. E a palavra do Senhor está repleta de palavras de como fazer para vencer as lutas, as batalhas, as afrontas do inimigo. Contudo, na caminhada, vencer é consequência de ir além de palavras. A palavra do Senhor nos diz em 1 João, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé precisa ser madura, a nossa fé precisa ser inabalável, a nossa fé não pode ser mexida ou ser abalada com qualquer probleminha que surgir. Porque para que eu e você possamos sair vitoriosos sobre os obstáculos, sobre os desafios, sobre as lutas da vida, nós precisamos colocar os 4 elementos da fé em ação. Crer, confiar, depender e obedecer a palavra de Deus e a sua direção. Você entendeu bem? Crer, confiar, depender e obedecer a palavra de Deus e a sua direção. A fé que gera resultados vitoriosos na nossa vida, ela nasce de um coração que está fortalecido pela palavra. Essa é a solução. Este é o segredo dos grandes vencedores. Para vencer os desafios, você precisa cuidar do seu coração. Porque a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 4, onde fala que as fontes da vida procedem do coração. Por isso eu e você precisamos estar tão atentos ao que permitimos entrar nesse espaço tão importante. Porque a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 4, 23, antes de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Não deixe que entre palavras de pessimismo, de derrota, palavras que te põem para baixo, palavras que dizem que Deus não existe. Não! A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus tem o poder de mudar as nossas vidas. E quando nós olhamos para a Bíblia, vamos ver que tudo que Deus faz envolve atitudes de fé e obediência. Grandes homens e mulheres de Deus que foram extremamente vitoriosos na palavra de Deus no transcorrer da história, eles foram obedientes, eles tiveram atitudes de fé, eles confiaram plenamente naquilo que Deus lhes falou. E este é o segredo para nós, viver vitórias, uma vida abençoada, uma vida de prosperidade. Noé, ele precisou construir uma arca e toda a sua casa foi guardada da morte.
todos falavam contra, mas ele acreditou na palavra do Senhor. Moisés, ele precisou voltar lá no Egito, mesmo com medo de ser morto por causa do seu passado. E então, a partir dali, o povo foi liberto depois de 400 anos de escravidão. Ele precisou confiar no Senhor. O centurião voltou para casa e ele tinha apenas uma palavra de Jesus e encontrou o seu empregado completamente curado. Paulo, indo para Damasco, ao cair no chão, ele percebeu que ele precisava começar a ouvir a direção de Deus para cada uma das suas decisões. E assim ele pôde cumprir plenamente o chamado que Deus tinha para ele. E o que esses homens têm em comum? O que fez com que eles se tornassem vitoriosos, tivessem cura, tivessem libertação? Eles obedeceram à voz de Deus para vencer cada um dos desafios que foram surgindo e, como consequência, desfrutaram do poder do Senhor nessas situações desafiadoras. Então, meu amado, minha amada, escolha ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias, em todas as tuas decisões, em todos os teus projetos. Porque quando Deus te criou, Ele traçou um destino, uma história para a tua vida e colocou em você um propósito. Para isso se tornar real, existe um tempo, um modo determinados, o tempo perfeito de Deus. A sua caminhada com Deus, ela é uma jornada de crescimento, dia após dia, rumo àquilo que Ele já preparou para você. E isso envolve maturidade para ouvir a sua voz, para entender que é Deus falando conosco e nos direcionando, e obediência para obedecer a direção que Ele nos dá. Na jornada com Deus, o tempo é um elemento essencial para a nossa preparação, para o nosso crescimento espiritual. E é nessa caminhada que o Senhor nos conduz para os dias que virão, para o futuro, e ali Ele mostra que os resultados da obediência são de vida, vida em abundância. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, no capítulo 7, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Tem um firme fundamento que é Jesus Cristo de Nazaré. Amados, quando nós decidimos escolher seguir a Jesus, quando nós escolhemos tomar decisões e atitudes seguindo o conselho de Deus, Ele nos protege. Além disso, ser guiados, dirigidos por Deus constrói toda a nossa vida, toda a nossa história. Por isso nós precisamos ter tanta sensibilidade ao que o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo que fala aos nossos corações. O seu passado não tem o poder de te impedir de vencer os desafios da caminhada, de vencer as muralhas que se opõem diante de ti. Não! Para você avançar, para você vencer os desafios, você precisa deixar o passado no passado. Virar a página. Na caminhada com Deus, os sentimentos podem se tornar um grande obstáculo se eles não forem tratados da maneira adequada. Podem nos deixar depressivos, negativos, angustiados, sem perspectiva. Portanto, nós precisamos ter cuidado com o valor que damos às emoções, e as nossas emoções devem estar rendidas à palavra. Porque depende do espaço que nós damos para as emoções, para esses sentimentos, que
contrariam a palavra de Deus, então esses sentimentos vão ganhando força dentro de nós e eles vão se tornar grandes obstáculos em nossa vida. Amados, a dúvida, a incredulidade, o desânimo vão contra a palavra de Deus. E se nós deixarmos eles dominar, eles vão se tornar uma grande muralha, intransponível para vivermos os sonhos de Deus. Cuida com aquilo que habita no teu coração, sentimentos que habitam no teu coração. Hoje eu quero falar com você sobre decepção, mágoa e falta de perdão. Eles atrasam a vida. Decepções e mágoas do passado atrasam a nossa história que Deus quer escrever. E será que a decepção é um sentimento ou uma escolha? Quando esse tipo de situação aparece, a nossa primeira reação é não querer mais olhar para quem nos feriu, para quem nos frustrou ou decepcionou. É como se a presença dessa pessoa fosse um lembrete de que ela nos fez mal, daquilo que ela nos causou, que nos feriu, que nos machucou. Mas quando nós cultivamos essa decepção, a mágoa vai crescendo dentro de nós e ela abre espaço para a ação do inimigo em nossas vidas, em nosso coração, em nosso dia a dia com o Senhor. E então, isso impede de eu e você vivermos o propósito de Deus e então vencer os desafios que surgem, porque esse sentimento mexe com a nossa capacidade de ouvir a direção do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz em Jó 5 que o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Então, esses sentimentos não podem reinar em nosso coração. Outro que precisamos ter muito cuidado, a falta de perdão. A área que mais destrói a vida de alguém são os relacionamentos. Por isso eu e você precisamos aprender a lidar com situações desagradáveis, situações inoportunas de uma maneira própria, seguindo a palavra. A falta de perdão, ela aprisiona o nosso coração lá no passado, sempre recordando daquilo, sofrendo demais. E assim ela se torna como uma mochila super pesada nas nossas costas. E então ela se transforma numa carga que Deus não nos criou para carregar. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus 5, no versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Para avançar rumo ao propósito de Deus e vencer os desafios do dia a dia, perdoar e pedir perdão são atitudes fundamentais. Para vencer os desafios, nós precisamos aprender a obedecer à direção de Deus em qualquer situação, em qualquer cenário. Só podemos experimentar o mover de Deus, o novo de Deus em nossas vidas, quando obedecemos à voz dele. E então, se nós fizermos isso, a nossa jornada vai ser marcada pelo avanço, pelo progresso, pela vitória, pela transformação e pela cura completa. Portanto, não permita mais, meu irmão e irmã, que as decepções, as mágoas, amarguras, falta de perdão te afastem do caminho da verdade. Porque esses sentimentos negativos, eles escurecem nossos olhos. Eles nos fazem mal, eles atrapalham a nossa caminhada. Querido, se nós olhamos para a palavra do Senhor, o Salmo 119, ele fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Em outras palavras, Deus já preparou o caminho para nós trilharmos. Nós não podemos permitir que sentimentos do tipo desses atrapalhem a nossa jornada com Deus. Porque Deus, Ele já tem a direção que nós precisamos para vencer os desafios, para viver a realidade de cada dia. Nosso papel é obedecer. Viver uma vida cheia de vitória, de paz no lar, de serenidade nos relacionamentos, é resultado de andar debaixo da direção de Deus e obedecer a direção dele em cada uma das situações da nossa vida. Por isso que é tão importante fortalecer a nossa fé. Ter uma fé forte é o segredo para viver uma vida de vitória. A fé é a garantia de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele fará aquilo que prometeu na palavra dele. A fé é o estilo de vida da nova criatura, daquele que nasceu de novo. A sua postura diante das adversidades depende daquilo que tem enchido seu coração. Se você foi guiado pelos seus sentimentos e principalmente os negativos até hoje, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode mudar o rumo da sua história agora, porque o Espírito Santo, ele está pronto para te ajudar. Ajudar você a recomeçar da forma certa, como recomenda a palavra de Deus. O que você precisa fazer é esquecer o passado, esquecer as mágoas, esquecer as derrotas, esquecer todas as decepções, liberar perdão, pedir perdão e seguir adiante. Amados, Deus está com vocês. Deus está com vocês. Ele tem prazer em abençoar a sua vida. Ele está pronto para honrar a sua fé nele e te conduzir a uma jornada rumo a uma vida vitoriosa, plena e abundante. Hoje é dia de tomar uma decisão. Fecha completamente as portas para o passado, para aquilo que te machucou, para aquilo que te feriu, para aquilo que te abalou profundamente. E abre as portas para o futuro que Deus tem colocado em tua frente. Amém?